Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Natália, sou orientadora pedagógica do Ensino Fundamental 2 e o Ensino Médio. Hoje eu estou com a nossa ex-aluna, a Tamires. Ela concluiu o ensino médio aqui em 2022 e hoje ela vai falar um pouquinho sobre as experiências que ela teve, como uma aluna de faculdade, agora trabalhando, contando um pouquinho sobre ela. Eu queria que você se apresentasse, Tami. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Tamires, eu tenho 18 anos de idade, atualmente eu sou aluna da SPM, a Escola Superior de Propaganda e Marketing, e eu fui aluna aqui do colégio de 2022. Tami, eu queria que você contasse como está sendo agora a sua vida. Você falou que está cursando, né, na faculdade. Conta pra gente como que tá a sua rotina atualmente. Bom, a minha rotina tá bem corrida, como de todo universitário, mas tá sendo uma experiência super legal. Então, eu tô fazendo administração. É um curso, assim, totalmente diferenciado, ele é bem disruptivo, bem atual e tem muitas questões de tecnologia também. Então, ele está sendo ótimo. Legal. E você tá trabalhando? Tô trabalhando. Eu sou uma das sócias do Canil Golden Fit e também fundei duas empresas em sociedade com a minha irmã e com a minha mãe. Então eu tenho a Golden Fit Store e eu sou proprietária da entidade sinófila de cães ALKC aqui de Mariporã. Que legal. É bom que você está utilizando todos os fundamentos que você está aprendendo na administração agora, né, Sim. na, na prática. E eu queria saber como que a rotina do Le Petit, né, como aluna, influenciou para você ter agora a sua rotina escolar. Como que isso foi positivo para você? Bom, a gente sempre teve muitos contatos, assim, com as pessoas em geral, então não só com os professores, mas com o Murilo, por exemplo, que sempre estava com a gente, você que sempre esteve lá quando tinha algum professor que faltava, com o Rafael a gente teve sempre um contato muito próximo. Então acho que esse contato com diversas pessoas e também com outros alunos foi algo muito importante, porque a gente vai aprendendo sobre networking, sobre ter contato com outras pessoas, sobre aprender com os mais velhos, e também as aulas foram super expositivas, tiveram alguns professores que foram extremamente marcantes pra gente, e a gente segue utilizando coisas até hoje. Legal. E eu queria que você contasse um pouquinho sobre os desafios que você teve, né, como uma aluna da faculdade, porque eu acredito que a maioria dos alunos, quando eles se formam, eles têm um certo choque, né? Porque Sim. é um ambiente diferente. Então, o que que você percebeu de desafio quando você mudou essa rotina? Quando vocês vão, né, iniciar o processo numa faculdade, é muito diferente porque quando você chega numa sala, pode ser que esteja todo mundo da mesma idade, com os mesmos pensamentos, as mesmas questões, mas pode ser que existam pessoas que são bem mais velhas, e aí até é um pouco engraçado, porque os papos são diferentes, o jeito é totalmente diferente. Então tem essas diferenciações. Então, além de que quando você tá numa aula em uma faculdade, não é que nem na escola, que você tem aquele contato tão próximo com o professor. É algo mais distante. Então, se você quer prestar atenção na aula, legal pra você. Se você não quer, problema é seu. E aí Uhum. você pode ir perdendo a matéria e indo. Tem muita gente que faz. Na minha sala nunca teve caso, né? Mas teve gente que saía, assim, de sala de aula e que não queria prestar atenção. Mas é muito diferente porque você tem que ter a sua responsabilidade e seguir, senão você acaba depois no final do semestre se prejudicando bastante. Legal, você meio que tem que ser responsável pelo seu conhecimento, né? Porque Sim. quando a gente tá no ensino médio, no Fundamental 2, os professores eles são ativos ali na sua rotina, no seu dia a dia. Então, por exemplo, você vai ao banheiro, você pede pro professor para ir ao banheiro, ele acompanha a sua saída, ele acompanha a sua lição de casa, e na faculdade você perde totalmente isso. Então, Chamada também é algo muito engraçado, porque você chega, se você não tá na hora da chamada porque você saiu por N motivos, o professor vai te dar falta e assim, o problema é seu. Na escola, o professor vai saber que você tá lá, porque é um contato muito mais próximo. São menos alunos, muitas das vezes, em escolas, do que em faculdade, que chegam a ter aulas com 50, 60 alunos. legal. E aí você acha que o Le Petit, a aprendizagem significativa, né, que o Le Petit fornecia para você, influenciou até nessa questão da adaptação, no seu conhecimento? Ah, influenciou bastante, assim. A gente vê que, principalmente matérias como inglês e português, são totalmente universais. E se você não sabe, você não tem um futuro. Então, acho que foram coisas, assim, super significativas. Além da própria matéria de matemática financeira que a gente teve por aqui, que muitas das pessoas das minhas salas anteriores,
não só essa que eu tô agora na SPM, mas que eu era aluna, né, da Belas Artes, muitas pessoas não sabiam o que era juros simples e composto. Então, acho que era algo básico que as escolas tinham que ter ensinado e aqui a gente já teve desde o início. Legal. Tem algum projeto que você realizou, até por exemplo, em matemática financeira, que você conseguiu ter essa aprendizagem na prática, né? Que você conseguiu desenvolver na faculdade? Teve, assim, tem coisas bem parecidas. Sim. Aqui na escola é como se a gente estivesse vendo um pouquinho do que a gente vai ver e lá a gente vai se aprofundando mais. Então é muito legal que muitos projetos que a gente inicia aqui com os professores, a gente consegue seguir lá, né, com outros profissionais e essa questão até mesmo de trabalhar em grupo. Na escola a gente tem a nossa panelinha, então acaba que a gente meio que fica com o grupinho fechado. Lá na faculdade tem Entendi. professor que faz sorteio e você tem que cair com a pessoa, você tem que aprender a lidar com a pessoa que pode ser que não esteja, né, no mesmo momento que você, e aí Uhum. você tem que aprender. Então, acho que é muito legal essa questão, né, que a gente vai aperfeiçoando lá na frente. Até a socialização, né? Porque é o que você Sim, falou. Aqui nós estamos com as mesmas pessoas todos os dias, até mesmo por muitos anos. A sua turma mesmo, você vem com alguns deles desde do Fundamental 2, né? Por exemplo, a Giovana, enfim. E aí lá você chega com pessoas totalmente diferentes e aquilo muda, né? Então, sim. até a socialização é importante que você já saia do ensino médio com essa cabeça, né? Você vai encontrar pessoas totalmente diferentes. E você seguiu o que você havia planejado aqui na escola como aluna? Não. Não, conta um pouquinho, o que você pretendia, né? E como que isso mudou? Bom, eu queria a princípio fazer veterinária, como muitos de vocês devem saber. Só que acabou que eu vi que a profissão era totalmente desvalorizada. Então, assim, muitos dos veterinários, eles não recebiam algo de acordo com o que era feito. Então, muitas pessoas vêm com essas questões, ah, é porque o veterinário tem que fazer 100% por amor. É óbvio que tem que ser, mas eu também acho que a profissão tem que ser reconhecida, porque o investimento para você fazer uma faculdade boa, para quem não consegue entrar em uma pública, por exemplo, é algo muito grande. Então, não só isso, né, a questão da formação, mas eu acho que os equipamentos são muito caros. Existem máquinas de sangue que custam mais de 150 mil reais. Para um veterinário ter e construir tudo isso, ele precisa de um investimento. Então, acho que é uma profissão que atualmente é muito desvalorizada, tem que crescer, já melhorou muito do que era antigamente. Mas aí eu não me via tendo que lidar com esse tipo de pessoas que não reconhecem os veterinários. Então, eu quis seguir algo que eu gostava muito também, e eu tenho meu contato direto com os animais, que é fazendo administração. Então, eu administro, né, ajudo na questão administrativa em si, do canil, né? E aí, caso eu queira fazer alguma especialização depois em algo voltado para a área pet, eu consigo, porque o meu curso ele é bem complexo e bem amplo, assim. Qualquer área que eu quiser seguir, eu posso seguir através dele. Legal, muito legal. E você teria algum conselho, se você, por exemplo, estivesse agora fazendo ensino médio, que a Tamires de hoje poderia falar para a Tamires de antigamente? Qual um conselho? Que até é um conselho para os nossos alunos, né, que estão formando agora. Bom, o primeiro conselho que eu daria é, se vocês tiverem oportunidade, façam um intercâmbio. Pode ser assim, por exemplo, de 2 semanas, de um mês, ou mais também, se tiver a oportunidade, a possibilidade, porque é algo que você vai ter algo assim muito legal. Além de você conseguir entender um pouco mais de outra língua, você vai ter que se virar, vai ter que aprender outra cultura, você sai de lá com outra cabeça. No começo é bem traumático. Eu tive um choque de realidade quando eu cheguei nos Estados Unidos na primeira semana, mas aí depois foi tudo indo muito bem. E aí você tem essa questão de socialização com pessoas de outras culturas diferentes. Eu fiquei num local que não tinham só brasileiros ou americanos. Tinha gente do mundo inteiro. Então tinha boliviano, tinha argentino, tinha peruano, tinha italiano, tinha assim de tudo um pouco. Então é muito Hum. legal você ter essa questão. E também outra dica que eu daria como pessoa é não ficar bitolado 100% nessa questão de vestibular. Porque às vezes o aluno fica só em cima daquilo, vou estudar, vou estudar, vou estudar. E esquece um pouco de curtir essa fase de criança ainda, né? Porque a gente fala que não é, mas ainda é criança no ensino médio. Uhum. Então, aproveitar um pouco a fase de sair com os amigos, de curtir um pouco. Tem que ter a responsabilidade a hora do estudo, mas acho que tem que aproveitar um pouco essa fase que é tão gostosa e muitos ficam 100% bitolados e não conseguem aproveitar. E às vezes, quando a gente quer estudar, 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 acaba que a gente lê aquilo, não consegue mais absorver, mas a gente quer ficar aí forçando. Então, acho que tem que ser uma coisa leve. Porque quando a gente chega na prova, muitas das coisas que tem, a gente sabe o conceito, mas a gente não vai saber o que vai cair de fato na prova. Então a gente tem que ter o básico e saber ler, ter uma interpretação de texto muito boa e não se desesperar, porque é uma prova de resistência, é muito tempo lá dentro, tem que ficar calmo, tem que respirar, ter o seu momento.
E não se desesperar. Esse eu acho que seria o maior conselho, de aproveitar a idade e curtir o máximo que puder, com responsabilidade, mas também estudar. Legal. A Tami, eu acho que é um exemplo claro do processo que nós estamos propagando agora no colégio, que é o processo de internacionalização do colégio, né? Eu lembro que a Tami, quando eu estava aluna, ela veio várias vezes me procurar, até já na orientação pedagógica, com essa questão do vestibular, né? Então, a Tami, ela seguiu, fez um processo de intercâmbio, conseguiu ter a oportunidade de ver outras realidades. E também na época também era atleta, então ela também tinha os gostos dela, tinha outras culturas, enfim, seguia o sonho, né, Tami? Que você tinha aquele Sim, sonho, enfim, que ela gostava muito. E nós apoiamos muito nela, né? com toda Nós, certeza. direção, enfim, nós apoiamos muito ela nessa trajetória. Então, eu acredito que até meu exemplo claro de que a internacionalização, quando nós falamos, não é somente colocar os alunos para aprender a língua inglesa, mas é transformar essa realidade do aluno em uma outra possibilidade. É ele enxergar, como a Tami disse, que não existe apenas a realidade de eu prestar um vestibular e fazer o Enem, por exemplo, que é sim um caminho viável, né? A Tami prestou também, foi uma alternativa para ela, mas não somente isso. Que você ser adolescente, você tá no ensino médio, é você ter essa oportunidade, por exemplo, de fazer um intercâmbio, mas também você curtir a sua vida, você ler um livro, você ir pra festa, e sempre aproveitar e ser uma pessoa feliz e realizada, né, Tami? Sim, com certeza. Você se considera uma pessoa realizada no momento? Ah, eu me considero. Que legal. Então, Tami, eu acho que a gente pode finalizar aqui. Eu queria agradecer você pela participação. Você sempre foi uma aluna muito dedicada, muito maravilhosa. Eu agradeço muito por ter conhecido você, a sua turma, que foi uma turma que marcou muito a nossa escola aqui, né? Nós temos sempre vocês em mente. E eu espero que vocês, alunos, e vocês que estão ouvindo esse podcast e assistindo esse videocast, que vocês percebam que a realidade, por exemplo, da Tami pode ser uma realidade para vocês, que o exemplo dela não que seja somente um exemplo de vida, né, que vocês precisam seguir esse exemplo, mas que vocês vejam que, né, a educação, ela tem outras portas, né, a educação do colégio, e que vocês podem ser felizes dentro da proposta que vocês pretendem. Então, eu queria agradecer você por trazer essa reflexão pra gente. Obrigada a vocês. E a gente sempre gostou muito também de todo mundo que estava envolvido aqui na escola. A gente sempre foi muito próximo de todos vocês, Sim, principalmente de você e do Murilo. sim, com certeza. É isso aí, pessoal. Muito obrigada e eu espero vocês no próximo podcast.